Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de teologia. Agora toda a família pode aprender a palavra de Deus sintonizando na Rádio Tropical FM 91.5. Agora, se você perder o horário, não precisa ficar triste. Todas as aulas estão disponíveis no meu canal no YouTube. Você acessa o meu canal, é só digitar aí na busca no YouTube, pr.Antônio Fonseca, você já tem acesso. E lá tem uma abinha escrita Playlist. Você vai no Playlist e lá você vai encontrar Rádio Tropical FM 91.5. Todas as aulas ministradas até agora foram gravadas. Lá tem a vantagem que tem os slides, as ilustrações para você aprender melhor a palavra de Deus. Sempre nas terças e nas quintas. Nosso programa das 12 às 13. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Teologia sistemática é a matéria de hoje. Na terça nós estamos aprendendo bibliologia, que é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia, a mensagem da Bíblia. E na matéria de hoje, teologia sistemática, nós estamos aprendendo as doutrinas fundamentais da nossa fé. Aprendemos doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo, tudo isso nós já estudamos. E hoje nós vamos começar uma outra matéria. Na verdade são duas, hamartiologia e soterologia. Nós vamos começar, na verdade, com hamartiologia. Que nome estranho, de repente você está perguntando o que significa isso. Hamartio significa pecado, logia estudo. Então nós vamos estudar o pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado. E sotero, salvação. Soterologia, doutrina da salvação. Estas duas palavras, hamartiologia e soterologia, são palavras transliteradas da língua grega. O que é transliterar uma palavra? É escrever com o nosso alfabeto como elas são pronunciadas na língua original. Agora, já o significado de hamartiologia, doutrina do pecado, estudo da doutrina do pecado. E soterologia, estudo da doutrina da salvação. Olha, estas duas matérias são importantíssimas. Você conhecendo bem estas duas matérias, entendendo e aceitando a proposta das matérias, sabe o que acontece? Você passa a ter certeza absoluta da sua salvação. Olha que matéria importante. Tudo isso nós vamos aprender. Primeiro nós precisamos aprender a origem do pecado, como ele surgiu. Precisamos entender isto. E para entender melhor, tem um texto do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, profeta Ezequiel, capítulo 28, eu vou ler só o versículo 15. Olha que interessante esse texto bíblico, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, pessoas piedosas, comprometidas realmente com o ensino bíblico, eles atribuem esse texto à queda de Satanás. Diz que esse texto se está referindo ao diabo. Nem todos, é verdade, concordam, mas um número significativo, diria que quase que a maioria, concorda que é uma referência ao diabo. E o grupo cita também, para defender esta interpretação, Isaías no capítulo 14 e versículo 12. Diz assim o texto de Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Veja, este versículo também os teólogos atribuem à queda de Satanás. Mas deixa eu frisar, não são todos, existem estudiosos, pessoas sinceras também, que não concordam, mas eu diria que a maioria sempre cita este texto ou o texto de Ezequiel para defender
a queda de Satanás. Atribuem a queda de Satanás. Interessante que essa estrela da manhã, estrela d'alva, filha da alva, foi traduzido para o latim. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para a língua latina, que é a chamada tradução Vulgata Latina, isso se deu no comecinho do quinto século. Ele concluiu no comecinho do quinto século, ele traduziu essa estrela da manhã por Lúcifer. Olha que interessante, é daí que surge essa palavra, Lúcifer. Por isso que muita gente ensina que o nome do diabo, de Satanás, é Lúcifer. Pode até ser, não tem como provar, mas, como eu disse, muitos teólogos concordam com esta explicação. Mas, independente disso, independente desses dois textos estarem se referindo a Satanás, uma coisa nós podemos garantir. Aí todos os teólogos concordam, independente de concordar com esses dois textos ou não. Todos concordam que não foi o homem que inventou o pecado. O pecado já existia e é atribuído a Satanás. Era um anjo de luz, era um anjo que tinha dentro da hierarquia angelical uma posição especial, uma posição de destaque, e ele se rebeliou contra Deus e levou a terça parte com ele. Esta é a explicação que é dada pelos estudiosos da palavra de Deus. E sempre quando eu falo estudiosos da palavra de Deus, eu me refiro a pessoas piedosas, pessoas que realmente acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então houve uma rebelião no céu, aí a origem do pecado. A origem do pecado se deu nessa rebelião. E é importante também saber que estes seres, anjos, foram criados por Deus antes de nós e são seres superiores a nós. Nós, humanos, somos inferiores aos anjos. Isso é muito importante. E Deus criou os anjos antes de criar o homem. Eles já existiam antes de Deus criar Adão, criar Eva, o primeiro casal. Bem, agora é importante também entender que estes seres, anjos, seres espirituais, são seres pessoais, são pessoas. Isso é importante entender, porque para ser uma pessoa, como nós já aprendemos sobre a doutrina do Espírito Santo, não necessariamente precisa ter um corpo físico. Olha, o Espírito Santo nós aprendemos, é um ser pessoal, é uma pessoa, mas não tem corpo físico. Da mesma forma, os anjos são pessoas espirituais. O corpo do anjo é espiritual, não é físico, não tem matéria. Isso é muito importante. E nós aprendemos que entende-se por uma pessoa todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade. Isso é bom gravar, se você puder anotar, é importante. O intelecto, a emoção e a vontade. Todo ser que tem estas 3 faculdades, nós consideramos como um ser pessoal. Logo, o diabo tem estas 3 faculdades da personalidade. O diabo é um ser inteligente, só que ele usa a sua inteligência, o seu intelecto para destruir a obra de Deus. Esse é o papel do diabo. E ele também tem emoção, ele fica feliz quando ele vê, por exemplo, a queda de um servo de Deus, quando ele vê a briga entre os irmãos, ele fica feliz, ele se alegra. Veja, isso é emoção. E o diabo fica irado também. E o diabo, ele tem vontade, ele usa a vontade dele constantemente para tentar impedir a obra de Deus, para tentar destruir a obra de Deus. Portanto, o diabo é um ser pessoal. E se ele tem essas 3 faculdades da personalidade, ele tem livre-arbítrio. Ele pode escolher o que ele quer fazer. Portanto, a escolha dele foi tentar derrubar Deus. Entrou o orgulho, a vaidade. Então,
o diabo conseguiu seduzir a terça parte destes seres angelicais. Ele arrastou com ele, que são os anjos caídos, os demônios, todos seguidores de Satanás. Portanto, primeira lição que nós aprendemos nesta aula: não fomos nós que inventamos o pecado. O pecado nasce com Satanás. E nós temos um texto aí, já é sobre Satanás. Está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 4. Olha que texto importante. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo? Quem é o pai da mentira? O diabo. A mentira nasce com o diabo. Não existe verdade no diabo. E veja que João, o mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, olha o que ele escreve: porque o diabo peca desde o princípio. Tá vendo? Desde o princípio. Então ele que inventou o pecado. O pecado nasceu com o diabo. É verdade que nós pecamos também, nós vamos aprender mais na frente, mas nós não inventamos o pecado já existia. Esta informação é muito importante. Outro detalhe também: Deus não é o autor do pecado. Precisa ficar bem claro isso aí. Deus não é o autor do pecado. Observe Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, escrito por Moisés. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Tá vendo? Deus é verdade. Enquanto o diabo, nós vimos, ele é o pai da mentira, Deus é a verdade. A verdade só se encontra em Deus. Observe o que escreveu Jó no capítulo 34, versículo 10. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Tá vendo? Então, Deus não é o autor do pecado. Mas existem ensinamentos por aí que querem dizer que Deus é responsável pelo pecado. Existe um outro ensino também chamado de dualismo. O que é o dualismo? É um ensino que ele surge com os gnósticos, que um grupo que João combateu muito. Eles negavam que Jesus veio em carne. Este grupo ensinava que havia na natureza duas forças: a do mundo físico, identificada como mal, e a do mundo espiritual, identificada como bem. No caso, o Deus bíblico não teria criado o mundo físico, pois o mesmo se compunha da matéria, e a matéria é física, e o físico é mal. E este grupo, por ensinar esse dualismo, não conseguia, não aceitava que Jesus veio em carne. Por quê? Se eles acham que não foi Deus que criou a matéria, esse mundo físico que nós vivemos, foi o ser do mal, e se Deus é espírito, e Deus é verdadeiro, e o mal está na matéria, logo Jesus não poderia ter nascido com carne como nós, nascido humano. Eles negavam a humanidade de Jesus, mas este grupo foi muito combatido pelo apóstolo João. O apóstolo João diz que quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Olha, é coisa do diabo, é mentira. Negar que Jesus veio em carne é uma mentira. Agora, nós vamos começar a entender a nossa situação, o pecado em nossas vidas.
Então, de forma voluntária, por quê? Porque Adão e Eva pecaram contra Deus de forma voluntária. Está lembrado de novo o que é um ser pessoal? O ser que tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Então eles tinham intelecto, eles tinham conhecimento para decidir sim ou não quanto à determinação divina, porque Deus disse para eles que eles não deveriam de comer do fruto proibido. Deus proibiu de comer daquele fruto e disse que se eles comessem, eles morreriam. Então, eles desobedeceram. Eles tinham poder para decidir se obedeciam a Deus ou não. Nós sabemos, é claro, que a mulher foi enganada pela antiga serpente, por Satanás. Aliás, ali nós vemos a primeira, segundo os estudiosos, e é verdade, a Bíblia mostra a primeira sessão espírita que aconteceu no mundo. Foi no Jardim do Éden, quando este ser maligno, esse ser espiritual, o diabo, ele possuiu a serpente, ele entrou no corpo da serpente e dialogou com Eva, contando mentiras, levando Eva ao engano. Ele seduziu a mulher ao engano e ela caiu na cilada armada por Satanás e comeu do fruto proibido e deu para o seu marido. E quando isto aconteceu, entrou a consequência do pecado em nossas vidas, que é a morte. Esta é a verdade que a Bíblia nos ensina. O pecado, ele ficou universal, porque ele atinge todos os homens, ele atinge toda a humanidade. Vamos entender melhor isto. Depois nós vamos provar isto na Bíblia também. Olha, veja bem. O primeiro casal pecou. A morte entrou no mundo. Veja, quando nós falamos a palavra morte, nós precisamos entender um detalhezinho muito importante. São as palavras com mais de um significado, que na nossa língua portuguesa, nós chamamos de palavra polissêmica. Palavra polissêmica é uma palavra com mais de um significado. Por exemplo, a palavra vela tem mais de um significado. Pode ser vela de acender, para iluminar, pode ser vela de carro, carro tem vela, ou pode ser vela de navio, vela de filtro, naqueles filtros com pote, enfim, chama vela também. Dependendo do contexto, nós vamos saber o significado da vela. Se você está com filtro, você sabe que é vela de filtro. Se está arrumando o carro, a vela é do carro, enfim. Quer ver uma outra palavra polissêmica? Manga. Pode ser manga fruto da mangueira, pode ser manga de camisa, pode ser manga eixo de um caminhão. Depende da situação, depende do contexto. A palavra morte, mesma coisa. Nós temos 3 tipos de morte. Isso é muito importante. Nós temos a morte espiritual, nós temos a morte física e nós temos a morte eterna. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos ver de que morte aquele texto está falando. Aí nós dependemos do contexto. Por exemplo, quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, onde ele diz que o mundo jaz no maligno, ele quer dizer, o mundo está morto espiritualmente. E é verdade. Você conhece alguém que está morto espiritualmente? Com certeza você conhece. Você vai falar das coisas de Deus para a pessoa não quer nem ouvir. A pessoa só pensa na matéria, em bens materiais, não tem tempo nenhum, compromisso nenhum com as coisas sagradas. Então, na linguagem bíblica, a gente pode falar assim, olha, fulano está morto espiritualmente. Não adianta falar, depende de um sobrenatural na vida da pessoa para ela entender as coisas de Deus. Morte física, claro, você já viu também, com certeza você já foi até um velório e viu lá. Quando você chega no velório, vai lá, um ente querido seu faleceu,
Na verdade, ali só está o cadáver, o corpo da pessoa. Só o corpo, a pessoa não está mais ali. Ela saiu do corpo. Então, morte física significa que a pessoa sai do corpo. Nós vamos aprender essa doutrina mais na frente, chamada imortalidade da alma. Nós vamos aprender para onde a pessoa vai quando sai do corpo. Você sabia que há duas possibilidades. Quando a pessoa deixa o corpo, que a gente fala, o médico atesta lá, atestado de óbito, a pessoa faleceu, a pessoa morreu. Esta pessoa vai para algum lugar. Ou ela vai para um lugar de felicidade, vai para o paraíso, ou ela vai para um lugar de tormento. Nós vamos aprender isso também com profundidade. E isto é consequência do pecado. Consequência do pecado. A pessoa que vai para o lugar de tormento é consequência do pecado. E a terceira morte, que o livro de Apocalipse chama de segunda morte, é a morte eterna. É a pessoa ficar eternamente distante de Deus. Ser lançada no lugar de lago de fogo, a Bíblia chama de Geena. Em português a gente escreve Geena, mas a pronúncia é Geena, porque vem da língua grega, é transliterado. E o que é Geena? É um lago de fogo, um lugar de tormento eterno, onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Lugar terrível. Tudo por quê? Porque o pecado causa morte. Você sabia disso? Olha, veja que o pecado, eu disse que o pecado atinge todo mundo. Veja o que Isaías escreveu, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, no caso, a iniquidade de todos nós. Está vendo? Todos, toda a humanidade. Jesus morreu para pagar o preço da nossa iniquidade, o preço do nosso pecado. Mas aí vem a pergunta, o que é pecado? Eu estou falando de pecado, falando que não fomos nós que inventamos o pecado, mas o que seria então pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando nós estudamos com profundidade esta palavra, ela pode ser traduzida como heresia, como um desvio, errar o alvo. Consegue imaginar uma pessoa que vai jogar uma seta para atingir o alvo? O alvo é aquela mosquinha preta que tem bem no centro daquela circunferência, chama alvo, mosca. O objetivo de lançar a seta ou uma flecha é acertar o alvo. Mas, se a pessoa errar o alvo, a gente fala, olha, ela não acertou o alvo. Essa seria uma definição do pecado, é errar o alvo, é fazer aquilo que não agrada a Deus. Você quer agradar a Deus, você tem o objetivo de agradar a Deus, mas não consegue, erra o alvo, faz alguma coisa que desagrada a Deus. E não tem como evitar isso, porque nós pecamos com palavras, nós pecamos com atitudes e nós pecamos também por pensamentos. Olha a nossa situação, nós pecamos, se falar que não peca é mentiroso. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo? Todos erraram o alvo. Poderia traduzir assim, olha, quem acertar o alvo será aprovado. Todos erraram o alvo, portanto, todos estão reprovados. Não era essa a norma? Olha, só vai ser vencedor quem acertar o alvo. Todo mundo lança o dado, a flecha errada. Todo mundo errou. Logo, ninguém é vencedor. É isso que o texto está falando. Todos erraram o alvo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como acessar Deus, porque nós somos pecadores. Aí, o próprio Deus preparou um meio para ter acesso a Ele, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós vamos estudar sobre essa doutrina mais na frente.
Agora veja o que Paulo escreve de novo para os Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Percebeu? Quem é esse primeiro homem? Adão. Adão, esse é o primeiro homem. Então, entrou o pecado no mundo pelo primeiro casal, vamos dizer, pelo primeiro casal. Eva pecou, deu para Adão o fruto proibido, ele pecou também. Desobedeceram. Então o pecado entrou no mundo. Todos os que nasceram daquele primeiro casal, nascem com o pecado. E foi tão rápido que veja que Deus ordenou o casamento antes do homem pecar. Deus disse que o homem ia unir-se à sua mulher e ia multiplicar a espécie. Isto Deus determinou antes do homem pecar. Mas o diabo foi tão rápido que antes de Eva gerar, multiplicar a espécie, pecou. Logo, ela já tem o vírus do pecado e Adão tem o vírus do pecado também, usando esse termo, vírus do pecado. Todos os que nasceram com pecado. Se eles tivessem algum filho antes de pecar, este filho nasceria sem pecado. Veja que situação. Mas a Bíblia, ela é taxativa. Todos pecaram. Portanto, todos nasceram depois que o primeiro casal pecou. A verdade é essa. Veja Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E quem é esse um? Jesus Cristo. Porque Jesus não pecou. Aliás, nós já aprendemos na matéria sobre Jesus que ele só tem duas diferenças de nós humanos, e duas diferenças importantíssimas. Ele nasceu sem pecado, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e herdou de Maria a natureza humana sem a culpa. E ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. Mas isso nós vamos aprender na matéria doutrina da salvação. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar rapidinho o nosso intervalo, para você tomar uma água, dar uma respirada, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Eu tenho um recado muito importante para você. Dá uma olhadinha. Nós disponibilizamos em PDF uma revista refutando alguns ensinos do Adventismo. São mais de 80 citações bíblicas, onde nós colocamos o que pensam os adventistas sobre aquele texto e a resposta apologética, resposta de defesa. Olha os temas que são tratados neste PDF. São 10 temas. Primeiro o Arcanjo Miguel, depois Cristologia, dieta alimentar, Ellen White, expiação, falsas profecias, juízo investigativo, lei cerimonial e moral, sabatismo e sono da alma. E olha como que ficou. Você tem a citação dos adventistas, o texto bíblico, o que pensam os adventistas sobre o texto e a resposta apologética, a resposta de defesa. Desta forma, você pode dialogar com os adventistas e mostrar com precisão a razão da nossa fé. E como eu disse, a revista está disponível no nosso site, no www.icp.com.br, por apenas R$ 4,99. Esse valor é só para ajudar a nossa instituição. Como eu sempre digo, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano completa 40 anos do Brasil, é um ministério, mas não é igreja. Portanto, nós não sobrevivemos de dízimos e ofertas. Nós sobrevivemos produzindo literatura para ajudar a igreja brasileira.
Então, quando você adquire esta revista, você está ajudando a manter a nossa instituição, que tem como objetivo primordial ensinar a palavra de Deus e combater seitas e heresias. Você pode também adquirir pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. O nosso Pix é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você faz um Pix de apenas R$ 4,99, nos aciona pelo WhatsApp e nós liberamos o PDF da revista para você pelo WhatsApp mesmo. Você também, se quiser, pode adquirir pelo site. Vou repetir o site: www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação: Pastor Antônio Fonseca. Realização: ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho. É o seu programa Defesa da Fé e hoje aprendendo sobre a origem do pecado. Nós já aprendemos que não fomos nós que criamos, que inventamos o pecado. Quem inventou o pecado foi o diabo. Ele que peca desde o princípio, ele que mente desde o princípio, o diabo é o pai da mentira. Tudo isso nós já estudamos na primeira parte do nosso programa. E eu estava falando sobre a questão de nós herdarmos o pecado do primeiro casal. Porque foi em função do pecado de Adão e Eva que nós somos pecadores, que nós herdamos este vírus. Tem uma comparação muito interessante para entender, ilustrar isso aí. Vamos imaginar uma dona de casa querendo fazer um bolo em uma forma de alumínio. Ela pega lá a forma de alumínio, vai pôr o bolo lá, mas antes dela pôr a massa na forma, a forma cai. Cai, bate aqui e amassa, a massa fica um amassado na forma. Ela coloca o bolo dentro daquela forma, assa o bolo vai sair com aquela marca do amassado. Todo bolo que ela fizer naquela forma terá a marca do amassado, vai passar para o bolo. Essa é a ideia do pecado. Todos que vieram de Adão e Eva nasceram com o vírus do pecado. Logo, nós temos o vírus do pecado, nós herdamos este pecado. E em algum momento da nossa vida, ele vai se manifestar. Olha que situação. Eu sempre faço uma comparação muito interessante, uma analogia com o vírus HIV. O que é o vírus HIV? É um vírus que quando a pessoa contrai esse vírus, ele derruba a imunidade da pessoa, ele destrói a imunidade da pessoa, ela derruba essa imunidade. E por que a imunidade é importante? Porque nos livra de muitas doenças. Quem tem a imunidade baixa fica mais fácil de contrair uma doença. Por isso que é importante a imunidade. E este vírus ataca a imunidade. Ele derruba, destrói a imunidade da pessoa. Bem, e aí a pessoa pega uma doença até que a gente já aprendeu a conviver com ela, por exemplo, uma gripe, e acaba morrendo. Olha a situação. E aí, o que acontece? A pessoa pode ter o vírus, mas ele ainda não se manifestou. Olha, ele tem o HIV, mas ainda não se manifestou a doença. E aí a medicina descobriu um remédio que consegue tratar, a pessoa não é curada, mas ela consegue manter a imunidade da pessoa. Olha, você sabia disso? A pessoa não morre mais porque tem o vírus HIV. Não morre mais. Por quê? Porque tem remédio que consegue controlar. A pessoa vai tomar o remédio a vida inteira, é verdade, mas pelo menos não vai mais morrer por causa desse vírus que já dizimou milhares de pessoas. Bem, o que isso tem a ver com o pecado? É a mesma coisa, o pecado, ele está dentro da gente, o pecado. E ele quer se manifestar, ele quer se manifestar. E ele pode se manifestar por pensamento, podemos pecar por pensamento. Você sabia disso? Pecar com palavras, com atitude, com gesto,
com o olhar. Olha que situação, porque o vírus está dentro da gente. E aí nós precisamos de uma solução. Mas o homem não tem capacidade para desenvolver uma solução. Não tem. O homem até tem desejo. A religião tenta isto. As religiões tentam isto. Vem de religar o homem com Deus. Mas a religião também não consegue atingir este objetivo. Mas daí entra a doutrina da salvação. O próprio Deus preparou uma solução, preparou uma alternativa. É a matéria que nós vamos estudar na próxima aula. Mas voltando aqui, observe, por exemplo, você pode pensar assim, mas se uma pessoa nunca ouviu falar do Evangelho, nunca viu falar do Evangelho, da palavra de Deus, como que ela peca? Peca, porque dentro da pessoa Deus já colocou alguma coisa para alertar a pessoa. Observe de novo em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer defendendo-os. Na verdade, nós temos uma lei dentro de nós, uma lei moral. Todo ser humano tem esta lei, independente de conhecer ou não a palavra de Deus. E esta lei natural que nos defende ou nos acusa. É isto que Paulo está falando. Portanto, ninguém está livre. Olha o que Paulo fala também no mesmo livro, Romanos capítulo 7, versículo 18. Aliás, esta epístola ela é muito importante. Se você puder estudá-la, vale a pena ler inteirinha esta carta que Paulo escreveu, esta epístola aos Romanos. Olha o capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Veja, Paulo tinha uma guerra interior. Isso não acontece com nós? Acontece. Faça um exame em você, um exame interior. Você quer fazer uma coisa, mas você não consegue. Fica triste. Acaba falando uma palavra que magoa outra pessoa. Você não queria fazer aquilo, mas sai aquilo. Você não queria ofender alguém, mas acaba ofendendo, não queria maltratar. Enfim, se você fizer um exame, estas coisas, muitas vezes, a gente faz sem querer. A gente não queria ter aquele comportamento, mas acaba tendo aquele comportamento. Não tem como evitar. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. Todos. E nós, mesmo tendo um encontro com Cristo, a gente não consegue ficar livre. É a questão do vírus. Jesus nos perdoa, nos justifica, sim, mas infelizmente a gente ainda continua com este vírus. Nós só seremos libertos deste vírus quando nós deixarmos este corpo e recebermos um novo corpo, porque a Bíblia nos garante um novo corpo, um corpo sem pecado, que a Bíblia chama de corpo incorruptível, que é o corpo de Jesus, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Veja que profundidade, tudo isto por causa do pecado. Veja o que Isaías escreveu, o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja que situação que nós estamos, tudo em função, tudo consequência do pecado. O pecado leva à morte. Lembrando que a morte
pode ser a morte espiritual, e o pecado leva à morte espiritual. A morte física é consequência do pecado também, e pior de tudo, a segunda morte, que é a morte eterna, ficar eternamente distante de Deus, ser lançado no lago de fogo, guiena, com o diabo e seus anjos. Tudo isso é consequência do pecado. Agora, e para escapar da condenação eterna? E para escapar da morte, existe solução? Claro que existe solução. Aliás, só existe uma solução. E a solução foi providenciada pelo próprio Deus. Olha que interessante, é só Ele mesmo que poderia ter uma solução. Só Deus. E qual foi a solução de Deus para nos livrar do pecado? A solução foi enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, da mesma espécie, do mesmo gênio, para viver no nosso meio, passar por todos os obstáculos que nós passamos, ser tentado em tudo, mas não pecou. Ele venceu, ele acertou o alvo. Por isso que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mas, antes, precisa reconhecer que peca. Se a pessoa não reconhecer que peca, não tem solução. Tem que ser convencido. É a mesma coisa, a pessoa está com um sintoma, alguma coisa, não está legal, procura o médico. Aí chega para a consulta, o médico pergunta, entrevista a pessoa, faz exame e fala: fulano, você está com essa doença. A pessoa precisa acreditar no médico, precisa acreditar no médico, precisa depositar a fé naquele médico. Porque aquele médico que fez aquele diagnóstico, que chegou àquela conclusão, ele vai passar um medicamento para esta pessoa. Então, primeiro, a pessoa precisa se convencer que está doente, reconhecer que tem aquela enfermidade. Ela reconhecendo, não, realmente, o sintoma é isso, chegou àquela conclusão, o médico falou: fulano, você tem isso, você precisa tomar esse medicamento, senão pode até morrer, porque se você não cuidar dessa enfermidade, ela pode te levar à morte. Agora vamos transferir isto para o mundo espiritual. Primeiro, a pessoa precisa ser convencida que peca. Precisa reconhecer que peca, ter essa convicção. É o primeiro passo para conseguir a solução, para que a pessoa seja livrada da morte, fique livre da morte. Precisa reconhecer que peca. Uma vez reconhecer, a pessoa reconheceu. Então, reconheceu que peca. Agora vamos para a solução. Tem solução? Tem solução. Qual é a solução? A solução foi dada por Deus. É o plano de Deus. O plano de Deus é para que todos sejam salvos. Deus não tem prazer em ver uma pessoa ser condenada. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus quer que todos alcancem este plano, aceitem este plano de Deus. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa é reconhecer que está doente, que peca. Precisa reconhecer, senão não tem solução. Lembra da comparação que eu fiz com uma pessoa que está doente e procura o médico? Se não acredita no médico, se não obedece o médico, não adianta nada. A pessoa vai continuar doente. Então a primeira coisa precisa reconhecer que peca. E o que é pecar? É errar o alvo. Errar o alvo é o quê? É fazer aquilo que não agrada a Deus. Qualquer coisa, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Qualquer coisa que desagrada a Deus é errar o alvo, é pecar. Pecado significa isso. Portanto, é só você fazer um exame no seu interior, na sua vida. Você acha que você agrada a Deus em tudo que você faz?
Você acha? A senhora que está me ouvindo, a senhora acha que a senhora agrada a Deus em tudo que a senhora faz? Nos seus gestos, nas suas palavras, no seu comportamento, nos seus pensamentos? Acha que agrada a Deus em tudo? Dá uma pensadinha aí. Não, claro que não, a gente erra. E muitas vezes não é nem por má fé. Não, sem querer a gente acaba pecando, porque está dentro da gente, é um vírus. E Deus, sabendo disto, Deus, na sua infinita sabedoria, conhecendo isto com profundidade, viu que não há possibilidade do homem desenvolver uma solução para esta questão, a questão do pecado. Não há possibilidade. Por isso que Deus, logo no comecinho da Bíblia, já promete que da mulher viria aquele que traria a solução para os nossos problemas, para o problema do pecado, solucionar de uma vez por todas. E isto já aconteceu. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Não tem outra solução. Pode pesquisar aí qualquer líder e grandes homens que já passaram para esta terra, que já viveram. Pode pensar, pesquisar. São pessoas que trouxeram benefícios enormes para a humanidade, eu não tenho dúvida disso. Grandes líderes religiosos, e na área da ciência, e na área da filosofia, enfim. Mas na questão da salvação, na perfeição da salvação, só tem um. Não tem outra alternativa. Quem solucionou? Jesus, porque Ele mesmo pagou o preço da nossa redenção. Mas isso nós vamos estudar na próxima aula. Não vai perder a próxima aula, que nós vamos estudar o fechamento desta questão do pecado. Nesta aula nós aprendemos o que é o pecado, como ele surgiu, que não fomos nós que criamos o pecado, mas infelizmente nós também pecamos. Em função da desobediência de nossos pais, todos nós herdamos este vírus maldito que leva à morte. Se não tivéssemos herdado este vírus, nós não morreríamos. Mas em função deste vírus, todos estão condenados. Mas tem solução. Só que sobre a solução nós vamos tratar na próxima aula. Agora, continue me ajudando, use esse material, eu vou colocar lá no YouTube amanhã. Aí você pega esse material, divulga para os seus amigos, use esse material para evangelização, use esse material para discipular. Este é o meu objetivo. E se você quiser esses slides que eu apresento, eles ficam disponíveis no nosso site. Nós temos um site com milhares de matérias e lá você encontra lá BIM Slides. Todas as aulas estão lá. O site é o www.icp.com.br. Se você quiser um material específico e não encontrar lá, você pode enviar um e-mail para mim, para o teologia@icp.com.br. teologia@icp.com.br, que eu envio por lá para você. E você pode também, se você quiser adquirir o nosso curso ou a nossa Bíblia, de repente você quer o nosso material, você pode também pedir pelo nosso WhatsApp. Lembra do nosso WhatsApp? O 21 98622 3266. 21 98622 3266. Deixa eu ver que horas são. Tem um minutinho ainda. Olha, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se você estiver me vendo pelo YouTube, tem aí os comentários aí, faça seu comentário, pode enviar para o e-mail também, como você preferir. Aí na descrição, aí embaixo no YouTube, se você estiver me vendo para o YouTube, tem aí o nosso site, tem aí o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp, tá tudo aí na descrição, é só dar uma descidinha aí, você localiza tudo. E as aulas eu já disse, estão todas aí no playlist, Rádio Tropical FM, todas as aulas ministradas até agora. Bom, bem,
tenho que ir embora, sempre eu tenho que terminar o programa 5 minutinhos antes. Então estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.